Tenho 75 anos e preciso que você me ouça, que realmente me ouça, antes de cometer o mesmo erro que eu cometi. Tem um número que me tira o sono. A mulher brasileira se aposenta em média aos 57 anos e vive em média até os 82. Isso significa que ela tem 25 anos pela frente. 25 anos que ela não planejou, não de verdade. Não no corpo, não no coração e, em casos demais, também não no bolso. Me aposentei aos 65, com o que parecia suficiente. Tinha minha aposentadoria pelo INSS. Tinha um FGTS que acumulei ao longo de décadas. Tinha uma poupança da qual me orgulhava discretamente. E então, em menos de 3 anos, vi tudo se desfazer. Não por esbanjamento, por realidade. Por aquilo que ninguém te conta sobre o custo verdadeiro de envelhecer no Brasil. Hoje eu quero te contar como recomecei aos 71 com quase nada e como, aos 75, cheguei ao 1% das mulheres da minha idade com maior estabilidade financeira. Não porque encontrei um segredo, não porque herdei dinheiro, mas porque finalmente parei de me mentir. Se você é uma mulher nos seus 50 ou 60 anos assistindo isso, não estou falando para você de longe. Estou falando de perto, olho no olho, de mulher para mulher. Já estive exatamente onde você está. Sei o que é carregar o peso da vida de todo mundo enquanto negligencia em silêncio o seu próprio futuro. Se essa história soa familiar, por favor, fica. Isso é para você. E se o que eu compartilho hoje te servir, uma inscrição simples me diz que você está caminhando esse caminho comigo. Significa mais do que você imagina. Comecei a trabalhar aos 25, recém-formada, com toda a energia do mundo, completamente convencida de que a fórmula era simples. Trabalha muito, economiza, se aposenta com tranquilidade. Acreditei no sistema. Acreditei no INSS, nas contribuições mensais, no FGTS, que ia crescendo enquanto eu crescia dentro das empresas. Acreditei que o sacrifício teria recompensa, que haveria um dia, lá na frente, em que o esforço teria valido a pena. Por 40 anos estive presente. Chegava cedo, ficava até tarde, peguei projetos extras, cancelei férias, me perdi da primeira formatura do meu filho porque tinha uma reunião de diretoria naquela semana. Me disse que era temporário, me disse que era necessário, me disse que algum dia todo aquele sacrifício faria sentido. O objeto que me ancora nessa história, se eu tivesse que escolher um, é uma caderneta de capa dura preta. Tive ela na minha mesa de 1980 até 2018. Todo ano me sentava e calculava nessa caderneta quanto ia ter quando me aposentasse.
Coluna A, o que estava contribuindo. Coluna B, o que ia crescer. Coluna C, o que ia precisar. Por 40 anos, a coluna B sempre parecia linda no papel. Os números eram limpos, lógicos e completamente desconectados do que a vida realmente custa quando seu corpo começa a falhar, quando um diagnóstico muda tudo, quando a vida que você planejou vira a vida que você está sobrevivendo. Antes de dormir, eu passava os dedos por essa caderneta. Me acalmava. Era minha versão de História da Boa Noite, um futuro tão bem organizado que parecia inevitável. E essa certeza era a coisa mais perigosa que eu carregava. Olha, isso é o que ninguém te conta sobre o sonho brasileiro da aposentadoria. Ele é construído sobre uma suposição que ninguém fala em voz alta, que você vai ter saúde suficiente para aproveitar, que seus joelhos vão funcionar, que sua cabeça vai permanecer afiada, que seu marido ou seu companheiro ou a vida que você construiu ainda vai estar lá, intacto, te esperando do outro lado de tanto trabalho. Ninguém me disse que o custo real da aposentadoria não está na planilha. Está na diferença enorme entre o que o sistema público de saúde consegue oferecer e o que o seu corpo vai precisar quando você tiver 75 anos. Me aposentei em 2018. Tinha pouco mais de 520 mil reais acumulados entre FGTS, Previdência Privada e poupança. Tinha uma aposentadoria pelo INSS de 3.200 reais por mês, da qual me orgulhava, porque cada centavo daquele benefício eu tinha contribuído. Em papel, tudo parecia estar no lugar. Tinha feito tudo certo, pensava eu. Era a responsável. E então meu marido foi diagnosticado com câncer de próstata com metástase. Não vou dramatizar esse período, porque acho que você entende. Se você já cuidou de alguém que vai se apagando devagar, sabe o que isso tira de você. Sabe o que custa, financeiramente, fisicamente, até no fundo da alma. Gastávamos mais de 4.800 reais por mês em medicamentos que o plano de saúde cobria só parcialmente, em consultas com especialistas, em exames. Contratamos ajuda para as horas em que eu não conseguia estar presente. Adaptamos a casa, compramos equipamentos. Tomamos centenas de decisões pequenas, cada uma com preço que nunca tínhamos orçado, porque nunca, em nenhum momento, nos sentamos juntos para dizer em voz alta: e se um de nós adoecer antes de estar pronto? Quando ele faleceu, em 2021, eu tinha menos de 90 mil reais. Você já sentiu isso? Espero que não. Mas suspeito que para algumas de vocês ressoa. Não queria admitir para ninguém. Tinha passado 40 anos sendo a responsável, a organizada, a mulher que tinha tudo no lugar. E agora estava sentada numa casa que, graças a Deus, estava quitada, com menos de 90 mil reais aos 71 anos. A caderneta preta ainda estava na mesa da cozinha, com os últimos cálculos que nunca terminei.
Lembro da manhã depois do velório. Todo mundo tinha ido embora. A casa estava naquele silêncio específico que se instala quando a pessoa que enchia de som não está mais lá. Peguei a caderneta, olhei os números e pela primeira vez na minha vida não tentei fazer eles funcionarem. Não busquei o lápis para recalcular. Deixei eles serem exatamente o que eram. Foi esse o momento. Não foi um momento dramático. Não teve trilha sonora nem revelação cinematográfica. Só uma mulher cansada, numa cozinha, finalmente disposta a ver com clareza sem piscar. Tinha cometido o erro clássico. Soube acumular, mas nunca aprendia a administrar o que tinha para durar. Especialmente diante de gastos médicos que iam continuar subindo, de uma inflação que comia em silêncio minha renda fixa e de uma expectativa de vida que podia me levar mais 15 ou 20 anos à frente. Tinha planejado a chegada e esquecido completamente da travessia. Vou-te contar uma coisa que poucas pessoas explicam com honestidade sobre o sistema previdenciário brasileiro. O INSS foi reformado em 2019, com a aprovação da reforma da Previdência. Hoje, para uma mulher se aposentar pela regra de transição com valor integral, precisa ter pelo menos 57 anos de idade e 30 anos de contribuição. Mas o teto do benefício do INSS em 2024 é de pouco mais de R$ 7.786. Sabe o que isso significa na prática? Que se você viveu 40 anos pagando o teto de contribuição, vai receber uma fração disso. E ainda, com a expectativa de vida aumentando, você pode ter 25 anos de aposentadoria com esse valor. E tem mais. A Previdência Complementar, PGBL, VGBL, fundos de pensão corporativos, que muita gente usa como complemento, tem taxas de administração que, somadas ao longo de décadas, podem engolir uma parte significativa do rendimento. Eu nunca revisei com cuidado os encargos do meu plano privado enquanto estava trabalhando. Aceitei o que a empresa oferecia sem questionar. E isso, minha gente, foi um erro caro. Passei o primeiro ano depois da morte do meu marido em algo que só consigo chamar de luto produtivo. Não ia desabar. Não fui criada para isso. Mas também não ia continuar fingindo. Encontrei uma planejadora financeira independente, não um gerente de banco, porque gerente de banco vende produto de banco. E me sentei na frente de uma mulher que me olhou nos olhos e disse: "Você não está tão mal quanto pensa, mas você precisa parar de administrar isso com a emoção e começar a administrar com estratégia." Ela tinha razão. E ouvir isso de outra mulher naquela mesa mudou alguma coisa em mim. O que fiz nos 4 anos seguintes não é milagre, não é fórmula secreta. Não exige genialidade nem sorte extraordinária. Exige exatamente o que a maioria das mulheres com mais de 50 anos já tem em abundância, quando finalmente direcionamos essa capacidade imensa de organizar e cuidar para nós mesmas, em vez de redistribuí-la inteiramente para todo mundo à volta. A primeira coisa que fiz foi encarar os números reais, não os otimistas,
não os arredondados para cima, os reais, sem maquiagem. Listei cada fonte de renda: a aposentadoria do INSS, uma renda de consultoria que comecei a construir usando 40 anos de experiência acumulada e um aluguel de um cômodo que adaptei na minha casa. Listei cada despesa e as categorizei não por valor, mas por prioridade. Necessidades versus vontades. Necessidades negociáveis e necessidades sem negociação possível. Olhei com honestidade para minha casa. Era grande demais para uma pessoa só. Estava vivendo em 200 metros quadrados com um único quarto em uso. Só de condomínio e manutenção pagava mais de R$ 2.200 por mês. A vendi. Comprei uma casa menor, térrea, sem escadas, com um jardim que consigo cuidar sozinha. Dessa operação sai com uma diferença que investi de forma metódica, sob orientação da minha planejadora, em CDBs de bancos sólidos, tesouro direto e fundos de renda fixa adequados à minha fase de vida. Fiz aportes voluntários ao Tesouro IPCA+, os títulos do governo que rendem acima da inflação, que são, na minha opinião, um dos instrumentos mais subestimados pelas mulheres da minha geração. Também organizei os meus gastos com saúde de forma estratégica. Contratei um plano de saúde individual com cobertura ampla que custa mais, mas já me poupou fortunas em internações. E montei uma reserva específica só para despesas médicas que o plano não cobre. Construí o que chamo de reserva de tranquilidade. 12 meses completos de gastos numa conta de liquidez diária. Não uma aplicação de longo prazo, uma reserva. Para que se o mercado cair, se alguma coisa quebrar em casa, se uma emergência aparecer sem avisar, eu não preciso vender nada no pior momento possível. Essa reserva me deu algo que dinheiro não compra diretamente: a capacidade de dormir à noite sem que os números me persigam até o sonho. Quero te contar sobre a manhã de terça-feira, 2 anos atrás, quando percebi que tinha cruzado um limiar que não vi chegando. Estava na minha cozinha, uma cozinha diferente, na minha casa menor, mais adequada, quitada, com meu café, meus óculos e meu tablet. Abri o aplicativo da minha conta de investimentos e o número que vi não me apertou o peito, não me mandou buscar a caderneta para recalcular. Me deu algo que não sentia há anos: dignidade tranquila, não extravagância, não triunfo ruidoso, não a confiança encenada que eu carregava no escritório como se fosse um escudo. Só aquela sensação sólida, firme, inabalável, de saber que não ia ficar sem dinheiro antes de ficar sem vida. E que tinha chegado a esse lugar honestamente, enfrentando o que era real, aos 71 anos, quando muitas mulheres simplesmente teriam desistido. Não vou te dizer o número exato, porque isso não é sobre um número. É sobre uma relação honesta, de olhos abertos, com seu próprio futuro. Mas por cada indicador que uma planejadora financeira séria
usa para avaliar segurança na aposentadoria, hoje estou no nível superior para mulheres da minha idade. Não porque fui brilhante, não porque tive sorte, porque finalmente parei de adiar a clareza que sempre tive capacidade de alcançar. Aqui está o que preciso que você entenda, porque é o coração de tudo que compartilhei hoje. O sistema previdenciário no Brasil não foi projetado pensando em nós. Não foi pensado para vidas que incluem interrupções de carreira por filhos, por pais doentes, pelo trabalho invisível que não aparece em nenhuma carteira assinada. Não foi pensado para mulheres que vivem mais que os homens e que, portanto, precisam de mais fôlego financeiro, não menos, para chegar ao fim com dignidade. E com uma inflação que corrói o poder de compra ao longo dos anos, a pensão que parece suficiente hoje pode não ser suficiente em 10 anos. A sua vida é mais longa, a sua vida é mais complexa, a sua vida tem custos que não estão em nenhum folheto e uma linha do tempo que se estende muito além do ponto onde a maioria dos planos financeiros simplesmente para de ter resposta. Então aqui está o que te peço, não como planejadora financeira, porque não sou. Como uma mulher que caminhou esse caminho antes de você, cometeu os erros caros e encontrou o caminho de volta. Faça o seu plano antes que uma crise te force a improvisar um. Tenha a conversa que você está evitando com seu marido, seu companheiro, seu contador, você mesma. Conheça todas as suas opções de aposentadoria antes de tomar decisões sem volta. Entenda o que o INSS cobre e o que não cobre, porque essa brecha vai te encontrar. Construa reserva antes de precisar dela. Ajuste sua vida nos seus próprios termos, antes que as circunstâncias façam isso nos termos delas. E lembra disso, acima de tudo, porque falo de cada ano que já vivi. A coisa mais cara que você vai fazer na sua aposentadoria é adiar hoje as decisões que ainda pode tomar hoje. Me aposentei com quase nada e construí algo real, aos 71, com olhos abertos, com tempo e com a coragem de parar de fingir uma força que não tinha e começar a construir a que dura. Você também consegue. Tem mais tempo do que pensa e menos do que está se permitindo admitir. A única pergunta que importa agora, hoje, é: o que você vai fazer com essa verdade?